Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai ver sobre as listas, utilizando a alocação estática de memória. Vamos implementar a lista utilizando o vetor também, assim como a gente fez com a fila e fez com a pilha. Vindo aqui nesse material, uma observação que a gente faz da lista é que a lista tem a inserção livre e a remoção livre. Então eu posso inserir elementos tanto no início, quanto no meio, quanto no final da minha lista. Também posso estar removendo elementos tanto do início, quanto do meio, quanto do final da minha lista. A única exceção ocorre de forma a evitar que eu fique com valores null entre valores válidos na minha lista. Por exemplo, se eu tiver aqui uma lista onde eu só tenho dois elementos, o 10 e o 12. Então aqui no índice 2 eu tenho um null, no índice 3 eu tenho um null e no índice 4 eu também tenho um null. Então caso eu queira inserir aqui, por exemplo, o valor 16 no índice 3, então não posso inserir o 16 aqui. Por quê? Porque minha lista iria ficar com 10, 12, null e depois o 16. Eu não posso ter valores nulos entre os valores válidos da minha lista. Então não poderia inserir o 16 aqui. A única posição, o maior índice que eu poderia estar inserindo o meu 16, então aqui no caso seria exatamente no índice 2. Aqui sim eu poderia estar inserindo o meu 16. E aqui eu iria continuar com null, tá? Mas eu também poderia inserir não somente nessa posição, né? Esse aqui é o maior índice onde eu poderia estar inserindo o meu valor 16. Eu poderia estar inserindo ele no índice 1 e poderia estar inserindo ele no índice 0 sem nenhum problema, tá? Então só não posso ter essa situação de ter elementos com valores null entre elementos válidos na minha lista, tá? Então vamos começar a implementar aqui. E nessa implementação hoje eu vou fazer algumas modificações em relação às outras implementações. Então vou criar aqui um pacote onde eu vou chamar de lista, ok? A primeira coisa que a gente deve criar é o nosso tipo abstrato de dados. Então vou criar aqui minha TAD lista, certo? Então esse cara vai ser TAD lista. Então aqui tipo abstrato de dados TAD da lista. Autor, vou só corrigir aqui, colocar meu e-mail, caso alguém precise entrar em contato, ifce.edu.br, tá? Então na minha lista, eu poderia aqui criar meus métodos principais, ou operações principais, como a gente vinha denominando, né? E aqui eu poderia estar criando meus métodos secundários. Mas aqui eu vou fazer um pouco diferente, tá? Então, nos meus métodos principais, eu poderia estar definindo aqui um public void insere início, onde eu iria inserir um elemento no início da minha lista, onde aqui eu poderia estar passando como parâmetro esse valor, supondo que ele seja de integer. Poderia estar fazendo a inserção no meio, insere posição, onde aqui ele iria estar passando também o valor que ele quer inserir, mas também iria passar a posição onde ele deseja inserir esse elemento. E por fim, eu poderia fazer a inserção no final, insere final, onde eu passo somente o integer, o valor que eu desejo inserir. Então eu poderia fazer dessa forma, fazendo a inserção no início, a inserção em uma determinada posição,
Obviamente que esse posição tem que ser uma posição válida do meu vetor, um índice válido, e o insere final, onde eu iria estar passando aqui o valor que eu vou estar inserindo no meu final. Mas vocês hão de concordar comigo que eu poderia deixar um único método, que seria esse insere posição, que iria ser suficiente para essas três operações, já que o insere início nada mais é do que o insere posição, onde o int posição é o zero, a posição zero do meu vetor, onde eu quero inserir no índice zero do meu vetor. Já o insere final seria o que? O último índice válido do meu vetor. Seria meu vetor.length menos 1. Então, com um único método, eu consigo fazer a inserção. Então, vou chamar esse método de insere posição, tá? Insere valor, vou deixar assim, insere valor, ok? Onde eu vou passar como parâmetro o valor, o integer que representa o valor, e eu vou definir a posição. Melhor, vou chamar logo aqui de índice para ficar mais explícito. Da mesma forma, no meu remove, eu poderia definir aqui que seria um public integer, onde eu vou remover um determinado valor. E esse valor, eu posso estar passando aqui apenas o índice como parâmetro do valor que eu quero remover, tá? Onde o índice tem que ser o índice válido do meu vetor. Eu também poderia fazer remove início, remove final, mas com esse único método eu consigo fazer isso de forma mais genérica, tá? Então eu vou definir aqui esses dois métodos. E uma coisa que a gente vai modificar também nessa implementação é que agora eu não quero trabalhar somente mais com o tipo integer. Eu quero que no momento que você instancia a lista, você defina o tipo de dados que você queira trabalhar. Ou seja, você pode definir que sua fila é de integer, você pode definir que quer uma fila de string, você pode definir que quer uma fila de float e qualquer outro tipo de dado, qualquer outro objeto. Então, para isso, eu vou definir que nossa tag lista vai ser uma tag lista do tipo T, onde eu vou definir aqui na própria definição da interface que a nossa tag lista é do tipo T, tá? E o que é esse tipo T? Esse tipo T, ele é um tipo genérico que foi definido no Java a partir da versão 1.5 do Java. Ele aceita o tipo genérico, onde tempo de execução eu vou definir quem é esse T. Esse T ele pode ser um integer, pode ser um booleano, pode ser um string e qualquer outro objeto, ok? Então aqui, ao invés de inserir um valor do tipo integer, eu vou dizer que eu vou inserir um valor do tipo T, tipo de dados T, tá? E aqui eu vou passar um índice. Da mesma forma, quando eu remover um valor, eu vou retornar aqui que meu valor ele é do tipo T, tá? Então, esse tipo T, em tempo de execução, no momento que eu for instanciar essa tag lista, eu vou dizer qual é esse tipo T. Se ele vai ser um float, um integer, um string. E depois, uma vez definido qual tipo de dados do tipo T, eu não posso mais modificá-lo, tá? Então, quando a gente estiver criando nossa classe de teste, vai ficar bem claro isso aí para vocês. Meus métodos secundários, meu public booleano, lista cheia, assim como eu fiz na fila e na lista. Meu booleano para dizer se minha lista está vazia. E por fim, meu método imprime lista, que esse aqui no caso não retorna nada, tá? É um public void. Ok? Uma vez definido nosso tag lista, eu vou aqui criar a nossa classe, que vai ser a lista, e essa lista vai implementar a interface tag lista que acabamos de definir. Quando eu der um finish aqui, ó, ele já disse que nossa classe lista deve implementar a tag lista.
e ele não puxou os métodos que eu deveria implementar, né? Deixa eu só remover aqui, fazer de novo. Vou deletar esse cara, só para a gente fazer aqui novamente. Vou criar nossa classe lista. Só que eu vou dizer que nossa lista ela é do tipo T. E a interface que eu vou estar implementando vai ser da minha tag lista, também do tipo T. Então estou definindo agora, ó, no meu new Java class aqui, na minha interface, que minha lista é do tipo T. Então quando eu dei um finish, agora sim, ó, ele disse que eu vou implementar uma lista do tipo T, que implementa a tag lista também do tipo T. Quando eu trabalho com genéricos, pessoal, eu tenho que definir que a classe ela vai estar trabalhando com esse tipo de dado genérico, tá? Então aqui esse T poderia ser qualquer coisa. Na verdade, eu poderia definir que é um E, tá? Não necessariamente eu tenho que usar a letra T. Poderia dizer que é um E, que é um S, que é um Q, contanto que eu sempre use a mesma referência onde eu queira definir que esse tipo de dado é um tipo de dado dinâmico, que ele vai ser definido em tempo de execução, tá? Então eu costumo usar a letra T porque T eu já associo com tipo de dado, tá? Então por conta disso eu uso o tipo T. Então aqui eu estou dizendo que minha lista vai ser do tipo T e implementa o tag lista que é do tipo T. Agora sim, ó, ele já trouxe meu insere valor, que ele vai receber um valor do tipo T e vai receber um índice como int. Aqui o índice obrigatoriamente tem que ser int, né? Eu não posso trabalhar com genérico, no caso. O índice ele é de fato inteiro, tá? Então o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou definir a minha lista, que o private, minha lista vai ser do tipo de dados T, tá? Vou definir minha lista. Eu ainda não sei qual é esse tipo de dados T. No momento que eu for instanciar meu objeto, é que ele vai definir quem é esse T. E da mesma forma, eu vou ter aqui meu private int posição, assim como a gente usou lá na pilha e também usou na lista, na fila, perdão. No construtor, eu vou dizer que minha lista recebe. Aí aqui eu vou ter que fazer um ajuste, tá? Minha lista vai receber um new object, onde aqui eu vou passar o tamanho da minha lista, tá? New object, e aqui eu vou passar o tamanho que eu vou estar recebendo como parâmetro aqui no meu construtor da minha lista de tamanho, tá? Mas como é que eu faço isso, ó? Ele aqui obviamente vai dar um erro. Está dizendo que não pode converter de um array de objetos para o tipo T, tá? Por que que a gente usou o object? Porque toda classe no Java ele herda de object, tá? Então, o que eu vou ter que fazer aqui é fazer um cache, onde aqui eu vou dizer que esse objeto do tipo T, esse new array de objetos que eu estou instanciando aqui com tamanho definido, eu vou fazer um cache para o tipo T, um array de tipos T, tá? Um vetor de tipo T. E meu posição eu defino que começa com -1, beleza? Então definido aí nosso construtor, definida aqui minha lista e também minha posição, ok? Então agora vamos fazer o primeiro método, que é o insere valor. O que é que eu tenho que fazer aqui no insere valor? Primeira coisa, a gente tem que realizar as validações. Isso aqui não pode esquecer, né? Realiza as validações. Então, se de cara minha lista estiver cheia, eu já vou dar uma mensagem, sistema de println, lista cheia. Valor, colocar assim, valor mais o valor que eu estou passando como parâmetro, não inserido, ok? E aqui eu vou dar um return para encerrar a execução desse meu método. Depois que eu verifico
se minha lista está cheia. Se minha lista não estiver cheia, então o que é que eu tenho que validar agora? Eu tenho que validar esse índice, tá? Eu tenho que verificar se esse índice existe dentro do meu vetor. Se eu defino um vetor de 5 posições e eu passo o índice com valor 10, obviamente eu estou passando uma posição inválida. Da mesma forma, eu não posso passar um índice negativo, né? Porque meu vetor ele sempre começa a contar a partir do índice 0. Então, vou colocar aqui, verifica se o índice é válido, tá? Então, vou verificar se meu índice é válido. Como é que eu faço isso? Então, se meu índice for menor que 0, aqui eu já sei que é errado, né? Se meu índice for menor que 0, ou caso meu índice seja maior que posição, se eu tiver, por exemplo, aqui esses 4 caras preenchidos, né? Vou colocar aqui, ó. Meu posição. Então, meu posição aqui, no máximo, ele vai variar do -1, seria aqui caso eu não tenha nenhum elemento, até o valor 4, né? Então, se meu índice for maior que posição mais 1, ou seja, se meu índice for maior que 5, então seria um índice inválido, né? Na verdade, não precisa nesse mais 1, né? Se meu índice for superior à posição, eu não posso passar aqui o índice maior que 5. Na verdade, aqui eu vou deixar a posição mais 1 mesmo, porque aqui, na verdade, eu não quero saber se ele ultrapassa o tamanho do meu vetor. Mas, por exemplo, nessa figura aqui, o que acontece? Minha posição está apontando onde? Eu tenho 10, 12 e o 16 na minha lista. Então, meu posição, ele está apontando para 2, tá? Então, no máximo, eu posso passar o índice igual a 3, concordam? Porque aqui, se eu passar o índice igual a 4, um valor para preencher aqui, um determinado valor, eu não posso preencher porque eu iria ficar com esse valor aqui igual a nulo. Então, teria 10, 12, 16 e o valor que eu estou inserindo aqui no índice 4. Eu não posso ter esse valor nulo entre valores válidos. Então, se minha posição está apontando para o 2, o índice que eu posso inserir seria nesse range aqui, entre 0 e 3. Eu não posso tentar inserir um elemento no índice 4, tá? Porque se eu tentar inserir aqui no índice 4, eu iria ter esse problema aqui de o 3 ficar com valor nulo entre valores válidos. Então, de fato, meu índice aqui no máximo teria que variar entre 0 e 3. Então, por isso, eu vou definir aqui que meu índice, ele pode ser, se meu índice for maior que posição mais 1, ele é inválido também. Aqui, posição mais 1 iria apontar para o 3. Seria onde eu aceito. Se meu índice for maior que posição mais 1 do que o 3, se meu índice for 4, então não posso inserir valores nesse range aí, nesses índices, tá? Então vou dar um system.out.ln aqui também, onde eu vou colocar aqui posição. Aí eu vou imprimir aqui a posição que eu estou passando, índice. Vou colocar índice aqui, fica melhor, né? Índice, imprimo aqui o índice, mais inválido, elemento, valor não inserido, ok? Então, nesse caso, eu também não consigo adicionar nada, tá? Poderia até colocar aqui novamente o valor, para imprimir aqui o valor, né? Valor, mais valor não inserido, ok?
Nesse caso aqui, eu dou também um return sem fazer nada. Ok? Então pronto. Se minha lista não está cheia e se meu índice que eu passei como parâmetro é um índice válido, se ele não é um índice inválido, então agora sim eu posso inserir um elemento na minha lista. E o que é que eu tenho que fazer aí no caso de inserir um elemento na minha lista? Eu vou ter que desloca todos os elementos posteriores ao índice. Na verdade, desloca todos os elementos iguais ou posteriores ao índice, uma posição à direita, não é isso? Então, se eu quiser, por exemplo, aqui inserir o valor 14 aqui, caso eu queira inserir aqui o valor 14, então o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que, caso eu queira inserir o valor 14 aqui no índice 2, eu vou ter que deslocar aqui o 16 uma posição à direita. A partir do índice que eu quero inserir, eu vou ter que deslocar todos os elementos válidos uma posição à direita. Aqui, no caso, eu não preciso ficar deslocando null, né? Não tem sentido eu ficar deslocando null. Seria somente desperdício de recurso computacional. Então, se eu quiser inserir, por exemplo, o 8 aqui, eu teria que deslocar o 10 para o índice 12, o 12 para cá e assim sucessivamente, tá? Se eu quisesse inserir o 8 no índice 0, no caso, tá? Então, eu vou ter que fazer o deslocamento de todos os elementos uma posição à direita, tá? Então, vou fazer aqui um for, tá? Esse meu for, ele vai ser decrescente, onde eu vou começar a partir de posição. Perdão, pessoal. Int I recebe posição, enquanto I for maior igual ao índice, então vou dar um I menos menos, tá? O que é que eu estou querendo fazer aqui? Eu vou dizer aqui que no caso lista I mais 1 recebe lista no índice I. O que é que eu estou querendo fazer aqui, ó? Eu estou pegando a partir de posição e eu vou decrementando. Então, eu estou pegando lá do final e vou deslocando à direita. Então, vamos fazer aqui um exemplo, né? Então, supondo que eu tenho aqui esses 3 elementos, tá? Tosse chata. E eu quero inserir aqui o 8 no índice 0. Meu posição, ele está aqui exatamente no 2. Aqui eu tenho um valor null e aqui eu tenho um valor null. Nesse caso, eu não posso deslocar aqui da esquerda para a direita. Porque se eu deslocar aqui o 10, colocar aqui no lugar do 12, deslocar aqui do 0 para o 1, depois quando eu for deslocar aqui da posição 1 para a posição 2, aqui eu já iria ter o valor 10, eu sobrescrevi o 12, certo? Então por isso que eu fiz esse array de forma decrescente, eu tenho que começar do final. Então vou pegar aqui do posição, tá? E esse cara eu vou ter que jogar aqui uma posição à frente. Como é que ficaria aqui, ó? Eu comecei o I em posição, enquanto o I é maior ou igual ao índice que eu quero inserir, então aqui no caso o índice que eu quero inserir é o 0, tá? Nesse exemplo eu estou querendo inserir no índice 0, eu vou decrementando. Eu faço o que? Lista I mais 1 recebe lista no índice I. Então, quando o I
for igual a 1, ó, quando o i for igual a 1 não, quando o i for igual a posição aqui, inicialmente ele vai começar com posição, então o i vai ser igual a 2. Quando o i for 2, o que é que eu faço? Eu estou dizendo que lista no índice i mais 1, lista no índice i mais 1, 3, recebe lista no índice i, recebe lista no índice 2. Então esse cara aqui, lista no índice 3, vai receber quem? Vai receber o 16. Então 16 ele passa a ocupar aqui essa posição, tá? Então no caso aqui eu desloquei o 16, tá? Depois eu decremento o i passa a ser igual a 1. Quando o i é 1, então lista no índice i mais 1, lista no índice 2, recebe lista no índice i. Então recebe lista no índice i, recebe lista no índice 1. Então lista 2, aqui nesse caso, vai receber quem? Vai receber lista no índice i, que é o valor 12, tá? Então nesse caso o 12 ele passa a ocupar aqui esse índice. Então esse cara aqui sai e aqui eu coloco o 12, ok? Depois eu decremento de novo, então o i passa a ser igual a 0, né? Enquanto i maior ou igual a índice, ó. Então aqui no máximo ele pode de fato chegar no 0. Então lista no índice i mais 1, lista no índice 1, recebe lista no índice i, recebe lista no índice 0. Então lista no índice 1 vai receber quem? Lista no índice 0, que é o 10, né? Então o 10 passa a ocupar essa posição aqui. Então 10 vem para cá, ok? Então já fiz o deslocamento de todo mundo uma posição à direita. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que inserir o 8 aqui no índice 0. Então por fim, depois que eu desloquei todo mundo aqui no meu for, eu vou fazer o que? Eu vou dizer que lista no índice que eu passei como parâmetro recebe o meu valor, o valor que eu também passei como parâmetro, tá? Que o valor no caso é do tipo T. E por fim eu vou incrementar aqui o posição para dizer que o posição agora, como eu inseri um elemento, ele está apontando uma posição para frente. Então eu disse aqui que o lista no índice, né, recebeu o valor que eu passei como parâmetro. Então aqui eu inseri o 8. Depois que eu inseri o 8, o que é que eu fiz? Eu estou dizendo agora que esse meu posição, ele não vai mais ter o valor 2. Meu posição contém agora o valor 3. Então é como se ele tivesse referenciando aí essa posição do índice. Ok? Então aqui a gente fechou o nosso método de adição. Tá? Então somente isso. Essa adição acaba sendo bem genérica, já que eu vou fazer o deslocamento de todos os elementos iguais ou posteriores ao índice, uma posição à direita. Então aqui não importa se o índice que eu estou passando é o índice 0, ou o índice do meio, ou no final do meu vetor, tá? Então não importa. O remove valor também a gente colocou aqui que seria genérico. Então a primeira coisa, realiza validações, né? Realiza validações. E a primeira validação é verificar se minha lista não está vazia. Então se lista vazia, obviamente eu não tenho nada para remover. Então aqui eu vou dar um sistema de println. Vou colocar aqui lista vazia.
elementos, botar não há elementos para remoção. Não há elementos para remoção. E aqui eu vou dar um return, como ele espera um valor, vou dar um return null, ok? Depois eu tenho que fazer a mesma validação, né? Eu tenho que verificar, valida se o índice que eu estou passando é válido, ok? Então, se meu índice que eu estou passando for menor que 0, eu já sei que eu não posso remover quando o índice for menor que 0. Ou então meu índice for superior à minha posição, certo? Então, se eu tenho um vetor com 5 elementos, minha posição no máximo eu tenho um valor 4. Tá? Então, se meu índice tiver um valor 5, eu não posso estar removendo aí esse valor 5, no caso. Ok? Então, nesse caso, também não posso estar removendo. Então, vou dar aqui um system.out.println, colocar a mesma coisa. Vou colocar aqui índice inválido. Índice inválido. Elemento não removido. Posso aqui até imprimir o índice, né? Vou colocar aqui índice mais o índice que eu estou passando como parâmetro, mais inválido, elemento não removido. Aqui eu vou só colocar um ponto. Nesse caso, o que é que eu vou fazer? Eu também vou dar um return null, já que eu não estou removendo nada. Caso contrário, o que é que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou ter que fazer o backup desse elemento. Eu vou colocar aqui, vou definir um tipo de dado T, valor removido. Então, vou definir uma variável, valor removido do tipo T, que vai receber minha lista no índice que eu estou definindo que eu quero remover, certo? Então, eu vou fazer logo o backup desse cara, certo? Depois que eu remover, vamos supor aqui que eu tenho essa lista e eu queira remover aqui o índice de valor 10, tá? Então, supondo que eu queira remover esse valor, remover aqui o valor 10. O que é que eu tenho que fazer? Eu não posso deixar simplesmente um valor null aqui nesse índice 10. Quer dizer, nesse índice 1, onde estava o 10. Então, para evitar que fique um valor null, eu vou ter que remover todos os elementos posteriores a ele, vou ter que deslocar todos os elementos posteriores a ele uma posição à esquerda. Então, 12 passa a ocupar aqui o índice 1 e o 16 passa a ocupar o índice 2. Tá? Então, é isso que a gente tem que fazer para evitar que fique um valor null no meio da minha lista. Tá? Então, deixa eu só apagar isso aqui, que já a gente vai começar a fazer esse exemplo. Ok? Então, vou colocar aqui, ó, desloca. Esse valor removido é o valor que eu vou retornar aqui. Desloca todos os elementos posteriores ao índice uma posição à esquerda aqui no caso, né? Quando eu estou inserindo, eu faço o deslocamento à direita. Quando eu estou removendo, eu vou compactar o meu vetor deslocando quem está depois uma posição à esquerda, tá? Então aqui eu vou fazer um for também. Vou começar aqui também de trás para frente. E recebe índice. Quer dizer, vou fazer a partir do índice. E recebe índice, né?
Então, se eu for deslocar aqui a partir do 10, eu não tenho que mexer aqui no 8. Então, se eu for remover o 10, eu só vou trabalhar desse índice em diante. Onde esse cara aqui ele vai receber o 12, aqui o índice 2 recebe o 13 e assim sucessivamente. Então, meu ponto de partida vai ser meu índice, enquanto I for menor que posição, ou seja, enquanto eu tiver valores válidos no meu vetor, eu vou incrementando aqui esse cara. E aqui eu vou dizer que lista e a lista onde eu estou vai receber o valor posterior, vai receber I mais 1. Então aqui no caso desse exemplo, I recebe posição, né? Como eu quero remover o 10, agora meu posição passa a ser quem? Meu posição está aqui nesse cara, esse é o índice que eu quero remover. Então I começa em 1, tá? I começa em índice. Quando I for igual a 1, eu vou dizer que lista em I, no caso lista no índice 1, recebe lista no índice I mais 1. Então, recebe aqui no caso, nesse exemplo, lista no índice 2. Então, lista no índice 1 vai receber aqui no caso, lista no índice 2, que é o valor 12. Então, removi o 10. No caso aqui, eu fiz o backup do 10, né? Coloquei lá ele como valor a ser removido. Ó. Lista no índice, que é o valor a ser removido, que eu já estou retornando. E agora eu fiz esse deslocamento do 12 para cá. Ok? Fiz o deslocamento do 12 para cá. Então, eu vou incrementar aqui meu I. Meu I passa a ser 2. Já que meu I, enquanto ele é menor que posição, eu vou incrementando. Então, como posição é 3, então ele entra aqui ainda, I igual a 2, lista no índice I, lista no índice 2, recebe lista no índice I mais 1, recebe lista no índice 3. Então, lista no índice 2 vai receber quem? Vai receber, no caso, o valor 16, que está no lista índice 3. Então, 16 agora passa a ocupar aqui o índice 2, tá? Então, fiz esse deslocamento e agora eu vou incrementar o I uma unidade, I igual a 3, certo? Só que aí, ó, eu só faço enquanto meu I for menor do que posição. Quando o meu I for igual a posição, não tem sentido eu ficar deslocando null para ele, né? Então aqui eu já não faço nada. Então quando o meu I for igual a 3, eu encerro aqui o meu for. Mas eu tenho que remover esse cara aqui. Tenho que colocar um null nessa posição. Senão eu iria ficar aqui com 16 duplicado, né? Então como é que eu faço isso? Depois que eu saio do meu for. Então vou dizer que lista em posição recebe null, certo? Lista em posição recebe null. Então aqui onde tem 16, agora passa a ter o valor igual a null. Então aqui passa a ter o valor igual a null. Ok? Beleza? E por fim eu tenho que dizer que meu posição agora não aponta mais para o índice 3, não tem mais o valor 3. Meu posição agora contém o valor 2, já que aqui é o último cara que tem um valor válido. Então para isso eu poderia fazer embaixo, mas eu vou fazer um operador de pós-decremento. Eu vou dizer aqui posição menos menos, já que eu já li essa variável lista em posição para fazer essa atribuição. Operador de pós-decremento, ele vai decrementar depois e vai ajustar aí o valor de posição, ok? Então, fechada aqui a execução, a implementação do nosso remove valor.
que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o método lista cheia, tá? Então, se meu posição igual a lista.length menos 1, ou seja, se meu posição está apontando para o último índice do meu vetor, então eu retorno true, tá? Minha lista vazia. Se meu posição for igual a menos 1, que é o valor inicial, ou seja, se tem pelo menos um elemento, minha posição está apontando para o zero, né? Minha posição tem um valor zero. Então, no caso aqui, se for menos 1, eu também retorno true. E por fim, meu imprime lista. Meu imprime lista, obviamente, é se minha lista for vazia. Eu vou dar um system.out.println, vou colocar a lista vazia. Não há elementos para impressão. Ok? E por fim aqui eu dou um return. Caso contrário, eu vou fazer o velho for aqui para percorrer todos os elementos da minha lista, não é isso? Então vou fazer aqui um for, começando aqui em 0, não vou até lista length, eu vou só até posição, menor ou igual a posição, e mais. E aqui eu vou dar um system.out.println, na verdade um print, né? Onde eu vou imprimir aqui lista no índice i, mais o contra barra t para dar a tabulação, ok? Depois que passar aí dessa linha, eu simplesmente quebro a linha para ele passar a imprimir as próximas coisas embaixo, tá? Então, tá feita aqui nossa implementação da lista. Vou somente criar agora a nossa classe de teste. Vou chamar aqui teste lista. Eu vou até logo dizer aqui que eu vou criar logo o método main, facilitar aqui minha vida. E aqui, pessoal, aqui é onde a mágica acontece, ó, do tipo genérico. Eu vou definir minha variável do tipo tá de lista, e aqui eu defino do tipo t, ó. Então eu vou definir aqui que eu vou ter uma lista de integer, tá? Então vou definir aqui minha lista, recebe new lista, onde aqui eu coloquei o tipo t também, né? Estou dizendo que meu tipo t vai ser um integer e eu vou passar o tamanho igual a 5, ok? Então no momento que eu der um lista.insere valor, meu método já está mostrando aqui, ó, que meu insere valor, ele está esperando o quê? Um valor do tipo integer, tá? E um índice. Se eu apagar isso aqui e colocar aqui minha lista, vai ser uma lista de string, ó. Aí que ele não aceita fazer um cache de uma lista de integer para string. Então se eu definir que minha tá de lista é do tipo string, minha lista também tem que ser do tipo string. Já que aqui na implementação da lista, eu defini que minha lista também é do tipo T. Meu TAD é do tipo T, minha lista é do tipo T. Então aqui agora, ó, quando eu der um lista, insere valor, observem que aqui ele já mostrou que eu estou esperando agora um valor do tipo string, tá? Em um determinado índice. Eu vou fazer até assim só para a gente variar. Então aqui eu vou colocar aqui o A, vou inserir aqui o índice A, vou inserir aqui, primeiro tentar validar os extremos, né? Tentar inserir aqui na posição -1, lista, insere valor, vou tentar inserir aqui o A, agora no índice 3, que eu não posso também inserir no índice 3, já que eu não tenho valores nem no 0, no índice 0, nem no 1, nem no 2. E por fim aqui, eu vou tentar remover aqui um valor do índice 0, que eu também não, teoricamente, eu não tenho nenhum elemento inserido aqui, tá? Então, são 3 validações só para ver se nosso programa não vai dar nenhuma exception nesses casos, certo? Então, tentei inserir uma posição inferior ao meu vetor, negativa, uma posição que ainda não está disponível para inserção
Tentei remover um valor do índice 0, onde eu não posso remover nada, né? E mandei imprimir minha lista. Quando eu mando rodar, o que é que ele deu aqui, ó? Índice -1 inválido. Valor A não inserido. Quando eu mandei inserir o valor A no índice 3, ó, índice 3 inválido. Valor A também não inserido. Mandei remover valor no índice 0, ó. Ele deu o que? Lista vazia, não há elementos para remoção. Mandei imprimir a lista, lista vazia, não há elementos para impressão. Então, aparentemente nesse início passou, né? Então agora eu vou inserir um valor aqui, vou inserir aqui o A no índice 0, que é a única posição onde eu posso inserir nesse momento. Aí eu vou imprimir essa lista, imprimir lista. Vou fazer o seguinte, vou inserir o B no índice 0. Vou imprimir essa lista. Depois disso, eu vou inserir o A agora no índice 0, tá? Então A ele é para ser inserido antes do B, né? A sequência ficaria AB. Vou até mandar executar aqui, ó. Inseri o B, depois eu inseri o A no início, ó. Inseri o A no índice 0. Então a lista ficou AB. Então agora eu vou fazer o que? Eu vou inserir o D. Vou inserir o D aqui no índice 2, tá? Depois vou inserir o C antes dele. Vou inserir o C aqui também no índice 2, para o D ser deslocado. E por fim, vou inserir aqui o E no índice 4, ok? Então a minha sequência aqui é para ficar em ordem alfabética, né? Certo? Então inserir aqui o A, o B, ó. Depois inserir o D depois do B. Depois inserir o C no índice 2, então ficou A, B, C, ele deslocou aqui o D uma posição. Depois inserir o E no final, então ficou a sequência A, B, C, D, E. Então vou tentar aqui inserir mais um elemento, ver se ele aceita. Vou inserir o F aqui, também no índice 4, tá? Então aqui não é para ele aceitar. Tá? Então, ó, lista cheia, valor F não inserido. Aí aqui eu esqueci de dar um espaço, né? Valor F não inserido. Faltou dar esse espaço aqui. Vou mandar executar novamente, ó. Lista cheia, valor F não inserido. Tá? Então imprimiu aqui e o F não foi inserido, porque aqui a gente não tem a opção de replace. Apesar do 4 ser um índice válido do meu vetor, mas meu vetor já está cheio, tá? Então não tenho como fazer um deslocamento aqui do índice E, do valor E, que está no índice 4 à direita, porque meu vetor já está cheio. Eu poderia até definir uma operação, que seria a operação de replace, né? Caso eu passe um índice que já tem um valor, ele vai e substitui esse valor pelo valor que eu estou passando. Mas aqui na nossa lista a gente não definiu isso. Inclusive seria até um exercício interessante aí para casa, tá? Mas como a gente não fez assim, então vou definir aqui, ó, meu remove valor agora. Vou remover do índice 0, do início. Vou mandar imprimir minha lista. Depois disso, eu vou tentar remover do índice 4. Eu não vou poder remover do índice 4, já que meu índice 4 não vai ter elemento válido, né? Ele é para ter um null. Ó. Mandei executar aqui, ó. Removeu aqui o valor do índice 0, então removeu o A. Então quando ele mandou imprimir, ficou B, C, D, E. Então aqui, quando eu mandei remover o valor do índice 4, ó, o índice 4 ele não tem mais elemento válido, né? Então aqui é como se ele tivesse um null, só tem um null 0, 1, 2, 3. Aí ele
Quando eu mandei, ele falou índice 4 inválido, elemento não removido. Mandei imprimir e continuar a mesma lista. Aqui também eu errei na impressão, né? Aqui seria elemento não removido. Ok? Então pronto. Então agora eu vou remover o último elemento válido, seria o 3, certo? Da última posição do meu vetor. Vou mandar remover aqui o índice 3. Ficou o B, o C e o D. Então agora eu vou remover do meio, que seria o índice 1, que aí iria sair o C, né? Fica somente o B e o C. Que aí a gente testa a remoção nas 3 posições. Então ficou aqui o B e o D. Então vou mandar aqui remover novamente do índice 1. Depois removo do índice 0. E para ver se não vai quebrar, vou tentar remover do 0 novamente, tá? Mas minha lista aqui no caso já vai estar vazia. Então mandar executar aqui. Então aqui ele removeu todos, ó, B e o D, depois removeu o B, depois mandei imprimir, lista vazia não há elementos para impressão, mandei remover de novo do valor do índice 0, ele deu lista vazia, não há elementos para remoção, mandei imprimir, lista vazia, não há elementos para impressão. Então está aqui nossa lista com tipo de dados genérico, tipo T, funcionando perfeitamente, tá? Então se eu mudar isso aqui, obviamente para integer, minha lista do tipo integer, ele vai dar except em todos os locais que eu estou inserindo valor. Se olhar a mensagem aqui, ó, tá dizendo que o método insere valor do tipo integer e int, os parâmetros, não é aplicável para argumentos do tipo string e int, tá? Que é que eu estou tentando passar string, mas eu defini aqui que meu tag seria do tipo integer. Então se eu colocar aqui string de volta, ele dá certo e passa com sucesso, ok? Então é isso, pessoal. A partir de agora, todas as estruturas de dados que a gente for implementar, a gente vai utilizar os tipos de dados genéricos, tá? E é isso. Um abraço e até a próxima.